Hora da leitura com a professora Kelly Mendes. História de hoje, Maria Angula, um conto de assombração. Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Caiambe. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Por isso, tinha fama de leva e trás, linguaruda, e era chamada de moleca fofoqueira. Assim viveu Maria Angula até os 16 anos, dedicada a armar confusão entre os vizinhos, sem ter tempo para aprender a cuidar da casa e preparar pratos saborosos. Quando Maria Angula se casou, começaram seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu-lhe que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. Queimando as mãos com uma mecha embebida em gordura, acendeu o carvão, levou ao fogo um caldeirão com água, sal e colorau, mas não conseguiu sair disso. Não fazia ideia de como continuar. Maria lembrou-se então de que na casa vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e sem pensar duas vezes, correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Claro, Dona Maria, é assim. Primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite, depois despeja-se este pão no cavalo e antes que ferva, acrescentam-se os miúdos. Só isso? Só, vizinha. Ah, disse Maria Angula, mas isso eu já sabia. E voou para sua cozinha a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz o ensopado de batatas com toicinho? E como da outra vez, tão logo a sua boa amiga lhe deu todas as explicações, Maria Angula exclamou. Ah, é só? Mas isso eu já sabia. E correu imediatamente à casa a fim de prepará-lo. Como isso acontecia todas as manhãs, Dona Mercedes acabou se enfezando. Maria Angula vinha sempre com a mesma história. Ah, é assim que se faz o arroz com carneiro? Mas isso eu já sabia. Ah, é assim que se prepara a dobradinha? Mas isso eu já sabia. Por isso, a mulher decidiu dar-lhe uma lição. E no dia seguinte... Dona Mercedinha, o que deseja, Dona Maria? Nada, querida. Só que meu marido quer comer no jantar caldo de tripas e bucho. E eu... Ah, mas isso é fácil demais, disse Dona Mercedes. E antes que Maria Angula interrompesse, continuou. Veja, vá ao cemitério levando um facão bem afiado. Depois espere chegar o último defunto do dia e, sem que ninguém a veja, retire as tripas e o estômago dele. Ao chegar em casa, lave-os bem e cozinhe-os com água, sal e cebolas. Depois que ferver uns 10 minutos, acrescente alguns grãos de amendoim e está pronto. É o prato mais saboroso que existe. Ah, disse como Maria Angula. É só? Mas isso eu já sabia. E num piscar de olhos, estava ela no cemitério, esperando pela chegada do defunto mais fresquinho. Quando já não havia mais ninguém por perto, dirigiu-se em silêncio à tumba escolhida. Tirou a terra que cobriu o caixão, levantou a tampa e ali estava o pavoroso semblante do defunto. Teve ímpetos de fugir, mas o próprio medo a deteve ali. Tremendo dos pés à cabeça, pegou o facão e cravou 1, 2, 3 vezes na barriga do finado e, com desespero, arrancou-lhe as tripas e o estômago. Então voltou correndo para casa. Logo que conseguiu recuperar a calma, preparou a janta macabra que, sem saber, o marido comeu lambendo os beiços. Nessa mesma noite, enquanto Maria Angula e o marido dormiam, escutaram-se uns gemidos nas redondezas. Ela acordou sobressaltada. O vento zumbia misteriosamente nas janelas, sacudindo-as, e de fora vinham uns ruídos muito estranhos, de meter medo em qualquer um. De súbito,
Maria Angula começou a ouvir um rangido nas escadas. Eram os passos de alguém que subia em direção ao seu quarto, com um andar dificultoso e retumbante, e que se deteve diante da porta. Fez-se um minuto eterno de silêncio e logo depois Maria Angula viu o resplendor fosforescente de um fantasma. Um grito surdo e prolongado paralisou-a. Maria Angula, devolva minhas tripas e o meu estômago, que você roubou da Santa Sepultura. Maria Angula sentou-se na cama, horrorizada, e com os olhos esbugalhados de tanto medo, viu a porta se abrir, empurrada lentamente por essa figura luminosa e descarnada. A mulher perdeu a fala. Ali diante dela estava o defunto que avançava mostrando-lhe o seu semblante rígido e o seu ventre esvaziado. Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou da Santa Sepultura. Aterrorizada, escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo, mas imediatamente sentiu umas mãos frias e ossudas puxarem-na pelas pernas e arrastarem-na gritando: Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou da minha Santa Sepultura. Quando Manuel acordou, não encontrou mais a esposa, e muito embora tenha procurado por ela em toda parte, jamais soube o seu paradeiro. E então, gostou dessa história? Este conto foi escrito por Jorge Renan de la Torre no livro Contos de Assombração. As histórias fantásticas envolvendo o sobrenatural, almas penadas, assombrações, presentes nas narrativas orais da cultura popular ou nos livros de folclore do Brasil e do mundo, são expressões culturais típicas da criatividade e do poder sensível do povo em imaginar e criar conhecimento. Neste conto de mistério, podemos destacar que é um gênero textual que traz um universo de possibilidades, de situações, afinal, há uma gama diversificada deles: contos de fadas, contos de encantamento, contos maravilhosos, contos de animais, contos de ação, enigma, mistérios, como esse que acabamos de ler, contos eletrônicos e contos religiosos. Histórias como essas possuem estruturas próprias, como descrição do cenário, vocabulário misterioso, pontuação expressiva e diálogos misteriosos. Que tal criar você também um conto de mistério? Crie seu próprio conto de assombração e leia para os colegas da sua turma. Vai ser de arrepiar!